Nossa meditação na segunda carta do apóstolo Pedro, 2 Pedro, capítulo 1, somente 2 versículos, 3 e 4. Segunda epístola de Pedro, capítulo 3, capítulo 1, versículo 3 e 4. Eu estou percebendo que nós temos alguns visitantes. Se porventura você, irmão aqui da igreja, se estiver do lado de um visitante, se porventura o visitante não tiver a Bíblia, estenda a tua Bíblia até ele para que ele possa acompanhar também a leitura. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Leiamos todos juntos, irmãos. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por ela vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Vamos orar. Amado Deus, nós esperamos e desejamos que por meio do Teu Espírito e da fé que um dia o Senhor colocou em nossos corações, tudo o que fizemos até aqui, hinos, cânticos, orações, tenham chegado, ó Deus, até a Ti, verdadeiramente de lábios que não só confessam o Teu nome, mas têm procurado viver segundo a Tua vontade. Porque estarmos aqui, Senhor, sem a Tua presença, sem esta convicção de que o que nós estamos fazendo e o que fazemos, fazemos para o Senhor, tornará apenas, ó Deus, este tempo um encontro, mas se a Tua presença estiver aqui, e nós cremos que está, tudo, ó Deus, se faz diferente. Portanto, ó Deus, agora neste momento em que o Senhor reserva para a gente, num momento de culto ao Senhor, um momento que somos instruídos pela Tua palavra, rogamos a Ti, Senhor, que pelo Teu Espírito, através da iluminação do mesmo, ó Deus, os nossos olhos consigam enxergar além da letra, e que possamos ser edificados, e que possamos viver uma vida que agrade ao Senhor. Portanto, nós suplicamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Eu quero começar, e eu preciso fazer uma leitura que eu acho muito pertinente para a introdução dessa mensagem, do pregador inglês chamado Martin Lloyd-Jones. Foi um dos grandes expositores das Escrituras Sagradas. E comentando esta carta de Pedro, ele diz assim nesta parte, abre aspas, eu pessoalmente estou muito mais preocupado com o estado da igreja do que com o estado do mundo. O mundo está na confusão, miséria, infidelidade em que está, porque faz ouvido mulco para as mensagens cristãs. E eu sugiro que a causa dominante disso é o fato de que ele não vê esta qualidade de vida em nós. Ele se refere ao mundo. Quando a vir, começará a prestar atenção. Portanto, insisto mais uma vez em que é dever da igreja concentrar-se em si e não no mundo fora dela. Avivamento começa nela e avivamento virá quando o povo começar a perceber quão longe está do padrão retratado nas Escrituras. Ele deixa muito claro que a preocupação dele era a preocupação com a igreja do Senhor. O padrão de vida que nós levamos como cristãos. E voltando às palavras dele, talvez se alguns não conseguiram compreender, ele diz que o estado do mundo, na miséria e do jeito que está, ele levanta a questão, talvez seja pela falta de qualidade de vida cristã que nós temos apresentado ao mundo. Talvez tão pouca diferença na nossa vida.
E por isso que as pessoas não se sentem atraídas para ouvir aquilo que nós temos, e às vezes, e muitas vezes, está no nosso meio. Esta carta, irmãos, como nós dissemos alguns domingos atrás, a preocupação do apóstolo Pedro não é uma preocupação agora externa, uma preocupação de perseguição. Mas a preocupação do apóstolo Pedro é uma preocupação interna. É uma preocupação com falsas doutrinas que, de uma forma muito sutil, muito sorrateira, estava penetrando dentro da igreja. Era uma preocupação também quanto à vida daqueles irmãos. Os 2 primeiros versos deste capítulo, ele diz que após recebermos esse evangelho pela fé, há um passo que precisamos dar. E aqui nestes 2 versos que nós lemos agora, 3 e 4, nós podemos entender que o objetivo, talvez a natureza da vida cristã, seja esta. Ou seja, conhecer a Deus e também viver a semelhança de Cristo. Olha o que ele diz no verso 3 novamente, ele diz: visto que pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria vida, ou para a sua própria glória e virtude. O primeiro propósito da vida cristã que o apóstolo Pedro diz aqui é conhecermos a Deus. E esse conhecimento não é um conhecimento como os gnósticos colocavam, que eram justamente os homens que estavam penetrando ali na igreja do primeiro século. Era um conhecimento não empírico, mas era um conhecimento através da experiência com Deus. Existem 2 versículos que certamente existem outros, mas que podem colaborar com o que o apóstolo Pedro diz aqui. E eu gostaria que nós abríssemos. O primeiro texto está em João capítulo 17, versículo 3. Por favor, abramos nesse texto. João 17, versículo 3. Nesta oração sacerdotal do Senhor Jesus Cristo, o que ele diz, irmãos? Leiamos todos juntos. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Podemos dizer que quase os últimos momentos do Senhor Jesus Cristo, antes da crucificação, ele ora ao Pai, pela vida daqueles que o Pai o deu, não só de uma forma imediata aos seus discípulos ali, mas também ele intercedeu por nós. Essa intercessão aqui é uma intercessão com respeito às nossas vidas também. E ele pede ao Pai, ou seja, ele pede a Deus, para que nós possamos conhecê-lo e que possamos também conhecer o Pai. E mais uma vez eu digo, irmãos, não é um conhecimento metafísico, é um conhecimento prático, é um conhecimento através das experiências da nossa vida com Deus. Significa que é um caminhar com Deus, não é uma vida que nós só tenhamos condições de conhecer a Deus quando nós estamos num culto ou numa programação, mas é uma experiência diária com Deus. Sabe, irmãos, um dos textos que sempre me chamou a atenção, eu nunca procurei ver ele de uma forma exegética, nunca procurei, mas é o Salmo 103, versículo 7, que o salmista diz assim, que Deus revelou os seus caminhos a Moisés, mas a Israel os seus feitos. Eu vejo que esse versículo há uma diferença enorme daquilo e da manifestação de Deus. A Moisés ele revelou os seus caminhos, a sua vontade, o seu querer. Com Moisés Deus teve experiência, ou melhor, com Deus Moisés teve experiências. Agora com Israel
Israel só viu as coisas acontecendo. Israel não estava nos bastidores, quando Deus falou com ele, ainda no Egito. Israel só viveu os milagres, mas os bastidores, a experiência com Deus, aquele momento de oração, aquele momento de sentir a presença de Deus, foi Moisés que sentiu. Um outro texto está ali nas bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, versículo 8. Mateus capítulo 5, versículo 8. Vamos lá? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Irmãos, esse texto aqui, esse verso não é somente um verso escatológico. Um verso que se refere quando morrermos, vamos ver a Deus e o conhecê-lo. Mas é um verso para hoje. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus, eles conhecerão a Deus. Talvez a gente possa se perguntar assim, mas, ok, esse é o primeiro propósito da vida cristã, mas como eu consigo isso? É possível ter estas experiências vivas com o Senhor dia após dia? Irmãos, porque no início desse verso 3, o apóstolo Pedro diz que através do poder divino, todas as coisas têm sido doadas, todas as coisas que nos conduzem à piedade e à vida. Ou seja, o próprio Deus disponibilizou para a gente os meios para conhecê-lo. O próprio Deus nos deu não somente essa condição de conhecê-lo, mas nos deu o meio também para podermos conhecer. Eu sei que para muitos será uma redundância ouvir isso, mas os meios que Deus nos deu, irmãos, um dos meios, a mesa do Senhor. Porque, apesar do pão continuar sendo pão, o suco de uva continuar sendo suco de uva, mas nós participamos espiritualmente dessa mesa. E esta mesa comunica a graça de Cristo sobre o seu povo. Um outro meio que nos conduz ao conhecimento, eu sei que para muitos é uma redundância, mas é a palavra de Deus. Palavra esta esquecida, irmãos, quantas vezes por nós, dia após dia. Eu já disse isso, um amigo pastor lá em São Paulo, ele brincando uma vez com um membro da igreja, ele disse, quer esconder dinheiro? Esconda dentro da Bíblia. Porque é um bom lugar. Você não vê toda hora, então não tem a necessidade de gastar, ou a necessidade até tem, mas você não fica aguçado para querer gastá-lo, e você corre o risco até mesmo de esquecer que tem esse dinheiro lá. Mas por que isso? Porque nós esquecemos facilmente das Escrituras, irmãos. Um outro meio para conhecermos a Deus e termos experiências com Ele é a nossa oração. Mas não a oração, como disse Salomão em Provérbios, aquela oração de somente dar. De somente obter aquilo que Deus pode oferecer através das suas mãos. Mas aquela oração, como o apóstolo Paulo diz aos Efésios, enchei-vos do Espírito Santo. Uma oração pedindo a Deus para que a velha natureza, o velho homem, cada vez mais seja mortificado. Eu concordo com o presbítero Leonardo, quando ele diz que as nossas orações giram em torno, a maioria delas, daquilo que Deus pode nos dar, das mãos de Deus. Dificilmente nas nossas orações a gente pede, Gilberto, ora pela minha vida. Por quê, meu irmão? Porque eu sou uma pessoa muito irada, facilmente eu me iro. Seu Zé Acácio, ore por mim, seu Zé Acácio. Por quê, meu irmão? Eu preciso de longanimidade, pavio longo, seu Zé Acácio. Mas nós temos medos, irmãos. Porque às vezes a gente se veste atrás de uma capa de santo, só falta as asas auréolas.
e nós não temos coragem de rasgar o nosso coração, primeiro diante de Deus e muito menos do próximo. Porque nós vamos ser desmascarados. Fulano vai achar que eu sou assim? O apóstolo Pedro diz que o propósito, a natureza da vida cristã, primeiramente, é conhecer a Deus. É conhecer a Deus. Qual o segundo propósito, ou concomitantemente, o propósito da vida cristã? Está no verso 4, ele diz: pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por meio delas, ou por elas, vos torneis o quê? Coparticipantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. O propósito, irmãos, da vida cristã, além de ser conhecer a Deus, é ser semelhante a Jesus. É participarmos da mesma natureza da vida do Senhor Jesus Cristo. Talvez possamos perguntar, né? O que é ser um cristão? Ser um cristão é ser batizado, talvez na infância, talvez quando chega a idade da razão, e eu professo a minha fé diante de homens. Ser cristão é ser dizimista. Ser cristão é não deixar de estar domingo na igreja. Ok, é tudo isso, mas é muito mais, irmãos, ser cristão. Ser cristão, queridos, é sermos parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Porque lá em Atos 26, os primeiros discípulos do Senhor foram chamados de cristãos. Por quê? Eu acredito que porque eles eram parecidos com o Senhor Jesus Cristo. Eu acredito que quando os religiosos da época olharam para os primeiros discípulos do Senhor Jesus Cristo, ao olharem para eles, eles viram que eles eram iguaizinhos à pessoa de Jesus Cristo. Aí tentaram colocar um apelido neles, vou chamá-los de cristão, porque eles são parecidos. Esse é o propósito, irmãos, também da vida cristã. 2 textos também que eu gostaria que abríssemos. Um está em Romanos 8, 29. Romanos capítulo 8, versículo 29. Podemos ler juntos? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui, irmãos, inspirado pelo Espírito. O propósito de Deus para a minha vida, para a sua vida, é nos tornar semelhantes a Jesus Cristo. É para que Jesus Cristo seja o primogênito, o primeiro, e que nós sejamos aqueles irmãos que vêm depois, mas que é semelhante ao mais velho. Esse é o propósito de Cristo. É o propósito de Deus, é que o Antônio cada vez morra mais para ele mesmo, para a velha natureza, e ele seja parecido com Cristo. O propósito de Deus é que sejamos como seu Filho, que a si mesmo se humilhou, tornando-se servo e obediente, a ponto de subir até a cruz. O propósito de Deus é nos tornar semelhantes a Cristo, que andou por toda parte fazendo bem. O propósito de Deus é nos tornarmos semelhantes a Cristo, que evangelizou aos pobres e aos ricos, levou as boas novas de salvação. Irmãos, uma coisa que eu tenho certeza que Deus não tem propósito é de nos fazer somente crentes, consumidores de culto, mas é de nos tornarmos
Jesus Cristo no nosso dia a dia. É de nos tornarmos semelhantes a Ele no trabalho, na escola, na família, com os vizinhos. Um outro texto que eu gostaria também que nós tomássemos, está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Por favor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Todos novamente. E todos nós, com rostos contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Oh, gente, isso aqui é demais. Não há espaço para uma vida cristã estática. Não há espaço para uma vida cristã em que possamos falar assim: alcancei um patamar, um status quo, e aqui está ótimo. O propósito de Deus é de sermos transformados de glória em glória, dia após dia, à imagem do seu Filho. Aí mais uma pergunta que talvez possamos fazer: mas é possível? É possível com o velho homem ainda? Oh, irmãos, se repararmos, tanto para o conhecimento de Deus, como para nos tornarmos semelhantes a Cristo, o apóstolo Pedro diz, inspirado por Deus, que tudo o que precisamos, tanto para o conhecimento, como para nos tornarmos semelhantes a Cristo, foram doadas por Deus. Porque olha o verso 3, visto como pelo seu divino poder, aí olha o que diz, nos têm sido doadas todas as coisas, para conhecermos a Deus e termos experiências com Ele. Agora o verso 4, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, ou seja, é possível nos tornarmos semelhantes a Cristo, porque Deus o Pai doou para todos nós, que temos essa fé preciosa que Ele diz aqui no início do verso 1, todos que têm esta fé preciosa, Deus doou, e Pedro coloca até no superlativo, preciosas e muito grandes promessas, para que vos torneis coparticipantes da natureza divina. Ou seja, é um crescimento, é um desenvolvimento no caráter. É muito interessante que o apóstolo Pedro, ele usa esta palavra natureza divina. Ele poderia muito bem usar o ser divino, para que sejamos coparticipantes do ser divino. Mas ele usa, até pelo propósito do contexto, a palavra natureza, que nos dá uma ideia de desenvolvimento, crescimento, para nos tornarmos semelhantes a Cristo. Queridos, a palavra que nós precisamos, de uma forma retórica, perguntar, e eu pergunto para mim mesmo e para todos que estamos aqui, conhecemos a Deus? Eu vou colocar de uma outra forma, temos conhecido a Deus? Temos tido experiências com Deus na sua palavra, por meio da oração, de ver a nossa vida transformada? Temos tido, irmãos, a nossa vida transformada de glória em glória? Podemos nos olhar no espelho e dizer, como eu estou parecido com Cristo? Como que o velho homem cada vez mais está mortificado dentro de mim? Ou será que nós estamos parecidos com nós mesmos? Eu tiro aqui então algumas aplicações diretas do texto para a gente. Uma aplicação para a gente direta nesse texto é que Deus nos deu tudo que precisamos. Deus não exige de mim e de você nada que Ele não tenha nos dado
para vivermos aquilo que Ele nos pede. É possível, irmãos, conhecermos a Deus na sua plenitude? Não, porque Ele é um Deus infinito. Mas naquilo que Ele se revelou, nos atributos comunicáveis, é possível. É possível, irmãos, termos experiências profundas com Deus. É possível. Uma outra aplicação que eu tiro aqui para a gente. Deus quer que vivamos em harmonia com a sua palavra, ao honrá-lo, amá-lo e o servi-lo. Deus quer que vivamos em harmonia com Ele. Quantos livros hoje que têm falado sobre igreja, as nossas vidas, na verdade, que fala, e da segunda até sábado. Porque nós não falamos, mas às vezes a nossa mente está condicionada a termos relacionamento com Deus apenas no domingo. Mas a vontade de Deus, o propósito de Deus é que a gente viva em harmonia com Ele, ao servi-lo, ao honrá-lo e ao amá-lo. Uma outra aplicação que eu tiro aqui, a vida eterna não é o ideal que se torna realidade quando deixamos esse mundo. Pelo contrário, temos a vida eterna no exercício diário de viver para Deus e para o nosso próximo. Esse negócio que lá na eternidade gozaremos sim, mas o céu começa aqui. A vida eterna começa aqui. Quando nós passamos a amar a Deus, a viver segundo a sua vontade, e quando nós amamos também ao próximo. Quarta aplicação que eu tiro aqui para a gente. Ao obedecer à vontade de Deus em nossa vida, nós praticamos a piedade e somos possuídos da vida eterna. Ao obedecer à vontade de Deus em nossa vida, praticamos a piedade e somos possuídos, ou possuidores, na verdade, da vida eterna. É necessário, irmãos, andarmos em obediência, em conformidade com a vontade de Deus. E a quinta e última aplicação e lição que eu tiro aqui para a gente. Deus toma ou torna suas dádivas disponíveis quando passamos a conhecê-lo. Todo o suprimento que nós necessitamos, na proporção que nós conhecemos ao Senhor, Ele vai disponibilizando. É como, de uma forma analógica, de uma analogia, é como uma despensa. Conforme a necessidade, o Senhor vai abrindo as suas despensas. E vai derramando este conhecimento. E vai derramando essa semelhança ao seu Filho Jesus Cristo. Esse é o propósito, queridos, de Deus para a gente na nossa vida cristã. Conhecê-lo e nos tornarmos semelhantes a Cristo. Eu queria que nós orássemos agora. Nós vamos já participarmos da mesa do Senhor. E eu queria que você pudesse, diante do Senhor, se colocar diante dEle, e ao sondar o teu coração, você pudesse reconhecer diante de Deus: Senhor, eu tenho te conhecido, ou eu estagnei na minha vida cristã? Senhor, com quem eu tenho mais parecido no dia a dia? Com o Senhor, ou eu tenho parecido mais comigo mesmo? Será que os meus amigos, os colegas, seja de escola, de faculdade, do trabalho, ao me ver parecido com quem eu confesso como o Senhor da minha vida, ou comigo mesmo? Reflita isso nesse momento, irmãos.
Senhor, nós queremos nesse momento, na verdade eu de mim mesmo, eu quero nesse momento, primeiramente te pedir, ó Deus, perdão. E também pelo povo que o Senhor nos confiou, pedirmos também perdão. Por quê, Senhor? Porque na nossa caminhada contigo, Senhor, diversas vezes nós paramos e nós achamos que já sabemos de tudo, já temos tudo e que nós não precisamos mais te conhecer. Eu me refiro na experiência diária contigo. E isso não é verdade à luz da tua palavra, Senhor. Porque tu usastes o profeta Oséias para dizer para o teu povo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. E muitos outros foram porta-voz da tua parte para dizer as mesmas palavras ou para dar a mesma conotação de que é necessário uma vida, uma experiência dia após dia com a tua palavra, com o teu Espírito. Queremos dizer também, Senhor, e pedir perdão porque temos falhado no nosso testemunho. Temos nos parecido mais com o velho homem do que com Jesus Cristo. Talvez tenhamos até vergonha no trabalho, ou onde estudamos, ou com os nossos vizinhos, de falarmos que somos cristãos, porque nosso palavreado é tão baixo, porque a nossa conduta não se diferencia em nada daqueles que te conhecem, que não te conhecem na verdade. Mas ajuda-nos a entender à luz do que nós lemos nessa noite, que o propósito do Senhor nos dá uma fé preciosa, é para nos tornarmos iguais ao teu Filho, é morrermos para nós mesmos e vivermos para o Deus Pai. Ajuda-nos, Senhor, porque quando, num outro contexto, olhamos as igrejas que o Senhor falou para João ali na ilha de Patmos, os temas talvez mais claros ali era a frieza espiritual, o mundanismo e a perseguição. Não é o contexto da nossa igreja aqui no Brasil, Senhor, perseguição. Mesmo que alguns digam diante de algumas circunstâncias, mas nem se compara a algumas igrejas que têm sido verdadeiramente perseguidas. Nosso contexto, Pai, aqui no Brasil, é a frieza, Senhor, e ao mundanismo que tem entrado, Senhor, nas nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que possamos viver este propósito, esta natureza da vida cristã, te conhecer e ser semelhante a ti. Rogamos em nome de Jesus, Pai. Amém.